Nós saudamos a todos os nossos irmãos e aqueles que estão participando conosco, com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelho, que está sendo transmitido pela nossa TV Manaim. Esse é um programa da Igreja Cristã Maranata. Queremos saudar aqui os pastores presentes, pastor Marcos Roberto. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Ronieli, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. Pastor Ronieli, saudamos também. A paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos, e a você que está conosco, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, esse programa que está sendo apresentado é uma segunda parte sobre o chamado dos discípulos. Nós já participamos da primeira parte e agora, basicamente, nós vamos trabalhar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Porque nesse episódio nós vamos abordar o chamado e, basicamente, as atribuições que o Senhor orientou aos discípulos. A importância desses ensinos que marcariam o início do trabalho dos discípulos naquele momento. Então, o capítulo 10, o texto menciona o nome dos 12 discípulos. Todo o capítulo ele vai detalhar o nome dos apóstolos, bem como a sua missão e preparo. Vamos relembrar aqui. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Está em Mateus 10, capítulo 2 ao 4. Os aspectos gerais aqui deste episódio. O chamado dos discípulos de Jesus foi um marco muito importante na vida desses 12 homens simples que conviveram de perto com o grande Salvador. Durante aproximadamente 3 anos foi esse período que os discípulos eles conviveram com Jesus. Em Mateus 10, 1 diz assim: E chegando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. É importante aqui frisar que o poder e a autoridade, ela provém do Senhor para aqueles que o seguem. Importante também mostrar que o Senhor é que confere essa autoridade para que eles, no início do seu ministério, pudessem expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de doenças. Queremos ressaltar que isso demonstra que a obra do reino não é realizada, irmãos, pelo poder humano, mas pelo poder divino delegado, louvado seja o nome do Senhor. Então, em Mateus 10, 5, 6, há uma expressão aqui muito importante para nós, que diz assim, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. O início, então, do trabalho apostólico, o Senhor ele fez questão de dirigir o seu ensino aos filhos de Israel. Aqui há uma instrução específica de Jesus para que não fosse aos gentios naquele momento, nem aos samaritanos, mas sim às ovelhas perdidas de Israel. O que o Senhor queria mostrar também? Ele explica que essa era uma forma inicial que visava priorizar o povo escolhido, que é Israel, oferecendo a eles a primeira oportunidade de receber o Messias. Então, importante esses dois momentos aqui que o Senhor marca no início da palavra.
Agora, o pastor Marcos, pastor Marcos, ele vai comentar mais alguns aspectos do capítulo 10. É isso mesmo, pastor Juliano. Primeiro, o senhor queria mostrar a eles que eles deveriam confiar na providência do seu Deus. Isso está em Mateus, no capítulo 10, no verso 9 e 10, que eu vou ler, que diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Então, nos dias de Jesus, havia grande variedade de moedas que estavam em circulação na Palestina. Havia moedas gregas, romanas, fenícias e o próprio dinheiro judeu. E as moedas, elas eram confeccionadas com vários tipos de metais, de ouro, de prata, de cobre. Assim, os discípulos são enviados a pregar as boas novas do reino de Deus e instruídos a atentarem ao que é espiritual e ao que é profético. Precisavam lembrar que o verdadeiro descanso está reservado para aqueles que confiam no constante cuidado de Deus. O Senhor queria afastar de suas mentes a cobiça pelo dinheiro e pela recompensa material. Em resumo, meus queridos, nós poderíamos dizer que a provisão era divina. Jesus instruiu os discípulos a não levarem provisões materiais significativas, como ouro, prata, alforje extra e etc. Portanto, nossa vida ela é um milagre. Eles viveriam da dependência e dos sustentos do Senhor. Mas algumas oposições se levantariam. Nós vamos ver isso em Mateus no capítulo 10, no verso 16, que diz assim: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. As expectativas aqui são ajustadas diante da maldade dos homens. Toda a prudência vindo do Senhor. Então, um grande desafio da vida do servo de Deus no mundo é entender, não esperar que a reação das pessoas seja exatamente como imaginamos. Vos envio como ovelhas ao meio de lobo. Isso é até assustador, né? Então, é informar a assustadora condição que os discípulos viveriam no mundo. Cautelosos diante da malícia dos homens, mas puros de coração ante a face de Deus. Prudentes como as serpentes diante da malícia dos homens. Precisava ser prudente, sem exposição a perigos desnecessários, mas também simples como as pombas. Hoje, o Espírito Santo é quem faz prudente e simples o coração do homem. Ao anunciar o Evangelho, é pela simplicidade que só o Espírito Santo concede. Podemos ver isso em Efésios capítulo 1, do verso 7 e 8. Diz assim, a última parte: ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, pastor Juliano. Muito importante, o início aqui do chamado. Nós estamos colocando, irmãos, alguns tópicos, O capítulo 10, ele é bem extenso, mas esses detalhes aqui são importantes. Pastor Raniel aqui vai nos falar também de mais dois detalhes do chamado que se encaixam também com a vida do servo. Muito bem. O Senhor Jesus mostra a eles que eles enfrentariam os religiosos e as perseguições para lhes servir de testemunho. Nós vamos ver isso no capítulo 10, nos versículos 17 e 18. Acautelai-vos, porém, os homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Nos dias de Jesus, a religião judaica exercia também uma função política. Votavam leis, controlavam assuntos religiosos, possuía força policial, aplicava a justiça. O Sinédrio, ele tinha autorização do governo romano para aplicar algumas punições. No livro de Atos, há relatos destes açoites aos discípulos de Jesus. Podemos ver em Atos 22, versículo 19, e também Atos 26, versículo 11.
Em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que eu vou ler também para os irmãos, os amigos que nos acompanham, que diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim é a advertência do Senhor Jesus aos seus discípulos a respeito das dificuldades que eles enfrentariam, das oposições, que eles iriam enfrentar, seriam odiados de todos ao longo dos séculos. Isso ia acontecer de forma definida. Mas como responder a todo esse ódio? A perseverança. A vida do cristão fiel e sincero, desde os dias de Jesus, seria marcada por essa paciente perseverança e esperança de dias melhores na salvação eterna em Jesus, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Esse texto está em Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Então, é a perseverança, é a comunhão, é a confiança no nosso Deus. Amém, pastor Juliano? Glória a Deus. O chamado dos discípulos foi muito importante e o Senhor, de sua forma tão amorosa, ele deixou claro, né, pastores, a importância que seria aquele projeto de anunciar a palavra para o mundo. E o Senhor também ele mostra com todo carinho as preocupações que eles deveriam ter. Há 2 versículos, que nós vamos comentar aqui, que é o versículo 38, o pastor Marcos vai nos falar do chamado e essas batalhas também, né, pastor Marcos? Exatamente, Em Mateus capítulo 10, no verso 38, diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz não é maior que a sua graça. O Senhor queria mostrar aqui que a fidelidade ao seu ensino não representava, meus queridos, o cumprimento de atos exteriores de santidade, mas de ações que estavam ligadas à obediência e ao chamado, ou seja, pela fé. A cruz, dentre de muitas coisas, refere-se àquelas dificuldades e perseguições que são resultados da lealdade ao Senhor. Nós vemos isso nas seguintes expressões, por exemplo, por causa da justiça e por minha causa. Tomar cada dia a cruz também significa aceitar as dificuldades e desafios da vida como parte do caminho de fé, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. A cruz também fala da nossa razão, que sempre quer superar a revelação. Como um pastor, o pastor Gideuti escreve em um dos seus livros, ele usa uma expressão muito interessante, diz assim: a fé debilita a razão. Debilitar é tirar o vigor, é enfraquecer. Então nós podemos dizer o seguinte, que quanto mais fé, menos razão. Quanto mais fé, menos razão. Amém, pastor Juliano? Muito importante isso, Os discípulos eles estariam trazendo o ensino não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Há vários programas nas nossas plataformas que vão mostrar como que o evangelho alcançou todo o mundo da época, conhecido. Pastor Raniel vai também falar de um texto, o versículo 39, que é muito conhecido nosso, que é muito importante também para o nosso chamado, pastor Raniel? Exatamente, pastor Juliano. O versículo 39 nos fala assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqui o ensino aponta o reino de Deus, a preocupação do Senhor em mostrar as repercussões eternas de nossas ações aqui neste mundo. Uma pessoa pensar que a sua vida seja tão importante a ponto de usá-la exclusivamente para o seu próprio interesse, para a sua própria satisfação, não aceitando nela qualquer intervenção de Deus, na verdade, estará perdendo. Ou seja, a perda aqui significa
não só a amarga decepção em achar que as conquistas materiais trarão tudo. Assim, não conhecerá a salvação eterna em Deus. Por outro lado, quando uma pessoa dedicar a sua vida em obediência a Deus, amar a Jesus em seu viver, entregando o melhor da sua força e do seu tempo, achará verdadeiramente o real valor da sua vida, a salvação eterna da sua alma. Precisamos morrer a fim de viver. Lá no livro da carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, nos relata muito bem isso que estamos falando aqui. Vou ler para os irmãos. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o amor, né, do Senhor Jesus, que entregou a sua vida por nós, né, para nos dar essa tão grande salvação. Glória a Deus. É importante, para finalizarmos aqui, né, os pastores que estão conosco, o chamado, ele é maravilhoso. Todos que estão ouvindo, se você está sendo alcançado, né, pela palavra do Senhor, o capítulo 10 de Mateus, ele nos dá muitos ensinos. Virão as batalhas, é verdade, mas a graça do Senhor, ela estará conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que os discípulos foram usados, né, pastor Marcos, com tanta autoridade. É isso mesmo. Meus queridos, a nossa vida, né, o nosso chamado, assim como os discípulos foram chamados para uma vida de dependência total, né, do Espírito Santo, de viver pela fé, o abandono da razão, né, desprender, né, o apego às coisas desta vida, tudo isso nós deixamos para trás e seguimos ao Senhor, porque a nossa vida ela é uma vida e um caminho de fé, onde o Espírito Santo tem nos conduzido. E entendemos, né, para que fomos chamados, né? Qual é a função, né, o que Deus quer de cada um de nós, assim como o Senhor tinha um projeto para os seus discípulos, o Senhor tem um projeto para cada um de nós hoje. Então nós podemos dizer, finalizando aqui a nossa fala, que viver totalmente na dependência do Senhor, deixando o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Pastor Nery também, isso é importante, né, pastor Nery? A dependência do Senhor, né? Os discípulos, eles foram chamados pelo Senhor Jesus, e o mais importante é que eles valorizaram o chamado. Amém. Deixaram tudo para servir ao Senhor e colocaram em primeiro lugar o chamado. Assim, nós precisamos fazer. Quando o Senhor nos chamar, colocar o nosso chamado, a nossa salvação em primeiro lugar. Porque a palavra nos fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A salvação, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor nos chama para sermos fiéis, para servi-lo a Ele em espírito e em verdade, sabendo, né, que temos uma missão de levar essa palavra, de levar esse evangelho, porque Jesus está às portas e muito em breve estaremos com Ele nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A todos que estão nos assistindo, fazemos o convite novamente para que possa curtir toda a nossa programação, comentar, repassar também aqueles seus amigos. É uma forma de evangelizar. E dessa maneira, né, muitas vidas serão alcançadas. Nós convidamos para que possam participar conosco dos próximos episódios que serão colocados na plataforma. Há muitos programas, né, que o Senhor está disponibilizando para o nosso crescimento. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus.